Estamos de volta com o Alpha Channel News. O mal de Parkinson é uma doença neurológica associada a sintomas motores. Hoje, a Organização Mundial da Saúde estima que mais de 8 milhões de pessoas vivem com a doença. Ao meu lado está o médico neurologista, Dr. Júlio César Guia, para conversar sobre o assunto. Bem-vindo, doutor. Como vai? Tudo bem, muito obrigada pelo convite para falar de uma doença tão importante. Imagina, a gente que agradece. Para começar, vamos entender um pouco mais sobre o que é a doença, né? O que é o mal de Parkinson. A gente sabe que ela causa tremores, lentidão de movimentos, rigidez muscular, entre outros sintomas. Mas, de fato, o que é o mal de Parkinson? Como que a doença ela é adquirida? Parkinson, né? O mal de Parkinson, como é conhecido, ele é uma doença degenerativa. O que acontece? Uma determinada área do cérebro, que a gente denomina substância nigra, né, fica numa determinada localização do cérebro, ela para de produzir uma substância super importante para os movimentos. Essa substância se chama dopamina. Então o que acontece? Por N motivos, seja causas degenerativas, seja causas adquiridas, o corpo para de produzir essa substância e com isso os movimentos ficam mais difíceis de serem realizados. E aí você tem os tremores, a dificuldade de se movimentar, mas também outros sintomas não motores podem ocorrer. Por exemplo, um intestino preso, uma dificuldade de sentir cheiro, depressão, dores. Então, assim, ela é uma doença sistêmica ocasionada por uma degeneração anormal de uma determinada área do cérebro. Entendi. E assim, uma curiosidade, né? O primeiro artigo, né, que caracterizou a doença foi publicado lá em 1817. O que mudou de lá para cá? O que se sabe hoje, de fato, sobre o Parkinson? Nessa época, o James Parkinson, que foi o primeiro médico que notificou essa doença, que percebeu essa doença, ele via que os pacientes tinham apenas dificuldade de se movimentar. Ele não conseguia entender muito bem o porquê. O tempo passou e hoje a gente sabe exatamente quais são as vias e onde estão faltando as substâncias para corrigir esse distúrbio de movimento. Então hoje a gente pode falar que o tratamento evoluiu muito, a gente conseguiu descrever muito bem a doença, sabendo todos os mecanismos que causam esse problema de saúde e com isso a gente consegue consertar, seja através de medicamentos, seja através de reabilitação e até mesmo cirurgias a gente consegue fazer hoje. E como que é esse diagnóstico? É possível fazer isso de maneira precoce? Como que a pessoa começa a identificar que ela precisa de ajuda? Perfeito. O diagnóstico é eminentemente clínico. A gente acaba fazendo alguns exames mais para excluir que se trata de uma outra doença. Alguma infecção, algum tumor, alguma outra coisa. Então, grosso modo, a gente suspeita no consultório. E quais são os sintomas mais comuns? Tá? A gente fala que tem rigidez, ou seja, uma dificuldade de iniciar o movimento, uma bradicinesia, que nada mais é que uma diminuição da velocidade dos movimentos, e o tremor, que pode ter. Além disso, são muito comuns os casos de quedas precoces, instabilidade postural, porque no Parkinson, como a gente tem essa dificuldade de controle de postura, né, às vezes o paciente se queixa só de quedas frequentes. Então a gente costuma avaliar no consultório esses sintomas e aí a gente pede alguns outros exames, primariamente para excluir outras doenças que possam simular o Parkinson, e eu tenho sim alguns exames que ajudam a confirmar. Né, dependendo de mecanismos de ressonância mais avançados, até às vezes alguns ultrassons mais avançados, a gente consegue sim avaliar que se trata de uma doença de Parkinson. Eu imagino que esses sintomas eles se confundam um pouco porque tudo parece meio associado à idade também, né? Então, assim, eu acho que deve haver uma dúvida no paciente, poxa, será que tem relação com Parkinson ou não? E até, inclusive, isso que eu ia te perguntar, se tem relação com a idade mesmo ou se o Parkinson também acomete pessoas mais jovens? As doenças degenerativas, elas aparecem mais com o avançar da idade. Alguns casos, geralmente casos mais graves, casos familiares, podem ter o acometimento mais precoce, principalmente antes dos 50 anos. Isso é um baita sinal de alarme para a gente procurar ajuda mais precocemente. Então, as famílias que têm casos muito precoces devem sim ser investigadas. Fora isso, ela é uma doença esporádica, ou seja, todos nós temos a mesma possibilidade de ter. Uma grande dificuldade que a gente tem no consultório, uma grande coisa que a gente deve buscar, são os parkinsonismos adquiridos. É muito importante a gente separar o que é a doença de Parkinson do que é um parkinsonismo. Parkinsonismo são os sintomas da doença de Parkinson. Tremor, rigidez, redução da velocidade de movimento. Tá? A doença de Parkinson são esses sintomas decorrentes de uma degeneração cerebral, uma doença em si. Vários outros remédios ou outras doenças podem causar esses sintomas. E a minha maior preocupação que a gente tem no consultório é em relação a medicamentos e exposições ocupacionais. Vou dar o nome de um remedinho aqui super comum, super usado, que pode causar problemas se usado de maneira
sem auxílio ou sem ajuste médico adequado. Por exemplo, Plasil, que a gente usa muito para enjoo, é um remédio que ele pode, se usado de longo prazo, causar sintomas parecidos com Parkinson. Outro remédio que geralmente o pessoal mais idoso acaba usando, tá? Vertix, para aquela tontura frequente. Ele, se usado de longo prazo, pode causar sintomas sugestivos de Parkinson. Tipo o quê? Um tremor? Tremor, assim? Rigidez. Então, quando a gente está em consulta, a gente busca ativamente saber, olha, fulano, o senhor toma esse remédio? Qual remédio que você toma? Traz aqui a sua lista. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é excluir coisas que possam simular essa doença. Porque uma vez dado o diagnóstico, a gente não volta mais atrás, porque é uma doença degenerativa, genética. Então, a gente quer sempre procurar algo que a gente possa reverter. As exposições ocupacionais eram mais comuns no passado, tá? Metais pesados. Hoje em dia tem muito pouco. Hoje o que a gente vê mais de parkinsonismo secundário é de remédios como o Plasil, como os remédios antipsicóticos, né, na psiquiatria que a gente usa bastante, e os remédios para labirintite. Então tome cuidado com aquela labirintite que não está sendo bem tratada, tomando Labirin, Vertix. Labirin nem tanto, mas o Vertix propriamente dito dá problema. Nossa, e assim, como que é o tratamento hoje? Porque vira e mexe a gente ouve, né, a gente vê algumas manchetes que a gente fica muito otimista, né? Parece que o Parkinson está caminhando aí, não sei se para uma cura, mas para uma qualidade de vida do paciente, né? Como é hoje o tratamento? Ainda bem que a gente conseguiu evoluir muito a noção da doença e os tratamentos estão sim evoluindo bastante. Desde lá do começo da descrição da doença, nós percebemos que falta uma dopamina. Então a gente consegue fazer isso de maneira medicamentosa. Então a gente tem remédios que auxiliam na produção de dopamina, ajudam nessa liberação, melhorando muito a qualidade de vida dos pacientes. Conseguimos inclusive fazer algumas cirurgias, conseguimos também fazer estimulação cerebral profunda, como se colocar alguns chips para fazer uma reprogramação cerebral. Então o tratamento tem evoluído muito, nosso arsenal medicamentoso evoluiu muito e nosso arsenal terapêutico como um todo está muito bom. Então a gente consegue sim dar bastante qualidade de vida, a gente sugere busque ajuda precocemente com o teu médico, que ele vai conseguir controlar esses sintomas. E a gente consegue falar em prevenção? Existe alguma forma que a gente possa prevenir essas doenças degenerativas como o Parkinson? Essa é uma grande questão da neurologia, a gente tem tentado descobrir mecanismos para não deixar o neurônio degenerar. Tudo que a gente faz atualmente é tentar corrigir o que está errado, mas o ideal seria prevenir. É uma área ainda que tem muitos estudos, que está começando muito agora, a gente avaliando quais são os marcadores que possam identificar que se trata de uma degeneração mais precoce e a partir disso tratar. Atualmente, o que a gente sugere? Qualidade de vida. Então, manter o cérebro funcionando bem. Então, manter a cabeça ativa, realizar exercícios físicos, evitar tabagismo, evitar excesso de gordura, controlar o açúcar. Já sabe, né? Tudo que a gente já sempre fala. Atividade física. A atividade física tem ganho uma relevância muito mais do que a estética atualmente. A gente sabe que ela talvez seja o grande mecanismo de prevenção de doenças em geral, não só neurológicas, oncológicas, cardiológicas, assim. Então, exercício deve cada vez mais fazer parte das nossas vidas. É um assunto que está muito na moda, né? A gente tem discutido muito tempo de tela, essa vida mais acelerada. Você acha que pode ter alguma relação, doutor, com esse tipo de doença? É muito precoce para a gente poder avaliar, né? Esse tempo de tela não está afetando o nosso principal público-alvo, que são os vovozinhos, né? O pessoal com mais de 60 anos. Mas começaram agora, né? Que também talvez a gente tenha WhatsApp. Uma avaliação mais lá para frente. O que a gente consegue perceber é que exposição excessiva a telas como um todo diminui sua atividade física. Então isso aumenta o sedentarismo, que por si só é um fator de risco. Além disso, a exposição excessiva a telas aumenta a ansiedade, aumenta a depressão, que são fatores que também ocorrem na doença de Parkinson. Então, assim, de qualquer maneira, não só eles não ajudam, como eles possivelmente prejudicam os sintomas, sim. Exercitar o cérebro de alguma maneira é positivo também, além do corpo? Principalmente na parte motora. Vamos lembrar, um paralelo que a gente faz com a doença de Alzheimer, que tem um problema de memória, na questão da doença de Parkinson, a gente tem um problema de movimento. Então, quanto mais a gente estimula a parte de movimentação do nosso corpo, melhor vai ser o nosso desfecho da doença. Mais a gente vai conseguir programar o nosso cérebro para desviar e tentar conter essa degeneração. Certo. Tá ótimo. Tem alguma coisa que o senhor queira colocar que eu não tenha te perguntado? A mensagem que eu queria passar no final é que, assim, a gente não precisa ter medo desse diagnóstico. Hoje em dia, apesar das doenças degenerativas ainda serem um caminho muito longo, porque a gente tem um caminho muito longo para percorrer na neurologia, a doença de Parkinson em si tem tratamento, a gente consegue dar muita qualidade de vida para os pacientes. Então, quanto antes a gente fizer esse diagnóstico, melhor.
Então, assim, eu tenho muitos pacientes que vivem uma vida praticamente normal, né? Às vezes a gente está acostumado a ver na televisão casos muito graves. Isso, infelizmente, acontece. Mas a grande maioria dos pacientes vive uma vida plena. Tá? Busquem ajuda e não fiquem se automedicando, por favor. Maravilha, perfeito. Muito obrigada, doutor.